Bem-vindo ao PQ Podcast, podcast para psiquiatras em formação. Nesse episódio, eu convido você a vir participar dessa conversa com a psiquiatra Juliana Belo Diniz, também psicanalista e pesquisadora, e que recentemente publicou um livro falando sobre o que nós não contamos, o que os psiquiatras não te contam. E com satisfação, viu, Juliana, que eu agradeço o seu convite por estar aqui conosco e gostaria então que, para começar, que você falasse um pouco da sua formação, de quem você é, para que depois possamos falar um pouco sobre o seu livro e as questões abordadas nele. Sim. Bom, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, fiquei sabendo da importância desse podcast, né, e desse público, que realmente é um público muito interessante dos psiquiatras em formação e que gostam de ouvir, né, vozes dissonantes daquelas dos centros onde eles estão em formação, e eu acho isso super importante, então acho o trabalho do podcast muito importante, então estou muito feliz em estar aqui. Bom, a minha formação, eu tenho uma formação que começa de uma forma um pouco curiosa, que logo que eu entrei na faculdade, tinha um projeto que durou 2 anos. Ele durou e o tempo que eu entrei nele, depois ele foi desfeito, que era um projeto de trazer mais abordagens científicas para o estudante de medicina em formação. Então, eles queriam aumentar o número de estudantes de medicina que faziam iniciação científica ou coisas assim. Então, a minha carreira na ciência começa muito cedo, porque logo no primeiro ano de faculdade eu ingressei nesse projeto e eu acabei fazendo parte de um laboratório, que era um laboratório de psiquiatria, e nunca mais saí de lá até muito recentemente, né? Então, a minha formação científica começa junto com a minha formação médica. E eu fui para psiquiatria, é curioso até, na época, para fazer parte desse projeto, era a sua nota no vestibular que determinava o ranking. E até minha primeira opção não era psiquiatria, minha primeira opção era neurologia. Só que aí eu não passei na neurologia, porque minha nota não dava ali o bom ranking, então eu acabei indo para minha segunda opção e me apaixonei tanto pela psiquiatria que nunca saí dela, né? Então eu comecei essa formação científica muito cedo e fiz estudos ali de diversas naturezas, né? Tanto mais voltados para neurociências quanto mais voltados para a clínica, mas eu sempre tive muita paixão pela clínica. Uhum. Então, quando eu termino a faculdade de medicina e vou para a residência, para mim é muito claro, né, que eu não queria ser só uma neurocientista de laboratório, que eu queria fazer clínica. E aí eu começo a minha formação clínica mais intensamente, e durante a minha formação clínica, eu sinto que a neurociência não consegue me ajudar, né, aquilo que eu estou estudando, as teorias que a gente faz a partir da neurociência, elas não têm muita aplicação clínica, quase nenhuma. E eu sinto falta de alguma coisa que eu possa aplicar na clínica e que me dê outras perspectivas, porque eu logo me dou conta da limitação do efeito dos remédios. Nossos remédios são ótimos em muitas situações, mas eles não tratam tudo, não curam tudo, não resolvem a vida de ninguém. Então, eu senti ali que essa limitação era uma grande limitação e que eu precisava de uma outra perspectiva, até para tolerar, né, que eu acho que é uma coisa que nós psiquiatras temos que tolerar, o paciente que não melhora, né, que alguns dos nossos pacientes não melhoram e eu vejo que, às vezes, a gente não conseguir lidar com essa impotência faz a gente colocar os pés pelas mãos e ir por caminhos que, às vezes, causam mais mal do que bem. Então, ali na clínica, eu percebi essa necessidade e aí eu começo a minha formação psicanalítica. Eu tive um certo flerte com o behaviorismo radical, até porque combinava ali com o que eu estava fazendo nas neurociências, né, porque essa coisa de discriminar comportamentos e descrever comportamentos de uma forma muito compartimentalizada ajudava ali as neurociências, mas eu não na minha experiência pessoal, né, isso acaba não me ajudando tanto na clínica e eu acabo indo para a psicanálise, que para mim, na minha experiência, foi a alternativa que mais me ajudou no consultório a lidar com as questões que apareciam, né, com as questões humanas. Uhum. Então, mas ao mesmo tempo, eu continuei a minha carreira de pesquisa. Então, eu continuei fazendo neurociência, continuei fazendo pesquisa e participando dos congressos de diversos tipos, né? Então, tanto ia nos congressos mais extremos, né? Ia no congresso de psiquiatria biológica, por exemplo, que é o mais extremo, né? Que quase ninguém é clínico, que eles quase não querem saber de clínica. E ia no congresso clínico e ia nos congressos de psicanálise. Então, eu transitava nesses 3 mundos e essa experiência foi muito interessante,
né? De você ver como são perspectivas diferentes e como existe uma coisa hoje, né? Sempre existiu essa questão de que as pessoas não têm a dimensão de que a maior parte dos clínicos não é cientista, né? E a maior parte dos cientistas hoje não é clínico. Uhum. Mas eu tenho uma impressão, e aí, vozes da minha cabeça, não que eu tenha feito um estudo sobre isso, mas eu tenho uma impressão que isso ficou mais afastado, né? Que quando as neurociências se decepcionam com como a gente faz o diagnóstico clínico, porque elas se dão conta que a forma como a gente nomeia os transtornos não vai ter um correspondente biológico, porque não tem como, né? A forma como a gente chegou naqueles nomes não permite que você tenha um correspondente biológico, ela acaba se distanciando da clínica. E os clínicos acabam se distanciando também, acho, das neurociências, porque não tem aplicação, né? Porque no nosso dia a dia tem muito pouca aplicação. Eu sou mais velho que você, e eu peguei esse boom da psicofarmacoterapia. Eu vi o lançamento da fluoxetina, eu vi o entusiasmo que isso provocou, e eu cheguei a acreditar por um momento que haveria, e não fui só eu, era uma corrente, eu diria até majoritária na psiquiatria clínica, de que chegou a acreditar que, olha, nós estamos no caminho, nós estamos, está distante, com os recursos que nós temos, isso ainda não será possível, entender exatamente o que esses medicamentos fazem, como as coisas funcionam, mas você hoje diz com muita convicção, e eu concordo com você, olha, não dá. Nós temos formas que são os diagnósticos, mas nós não vamos encontrar substrato neurobiológico para essas formas, porque elas são ainda muito vagas. Houve um momento, entretanto, em que eu pensei que chegaram a acreditar nisso. Tanto que, você deve se lembrar disso, quando, por ocasião do lançamento do DSM-5, ou melhor, da confecção do DSM-5, eles queriam que o DSM-5 fosse todo baseado em substrato neurobiológico. E aí, num dado momento, eles humildemente, mas com alguma dificuldade, não foi tão humildemente assim, foi bem que a contragosto e engolindo uma coisa bem desagradável, tiveram que admitir, não dá ainda para a gente fazer isso. Então você também sabe, né, que houve um tempo em que se acreditou nisso. Né? Ah, sim. Mas que agora realmente está claro isso, nós não chegamos ainda e talvez demore um pouco a chegar, né? Essa coisa de encontrar substratos neurobiológicos para os transtornos mentais. Né? É importante também falar, pensando, né, no nosso público de residentes, é importante dizer que isso não sou eu dizendo, você dizendo, né? Isso é o Thomas Inzel dizendo. Exatamente. Né? Então, ele é ninguém menos do que o diretor, psiquiatra americano. Psiquiatra, era o diretor do NIMH, né? Então, e ele é um grande entusiasta das neurociências, ainda é, e ele acreditava fortemente que ele ia encontrar, né, nas neurociências alternativas revolucionárias de tratamento para a psiquiatria. Ele dirige o NIMH durante 15 anos e ele sai de lá dizendo que ele não encontrou e que ele não acha que isso vai acontecer com o formato que a gente tem de diagnósticos, né? Então é importante a gente lembrar disso, não somos só nós, né? Não somos só nós clínicos aqui dizendo como se a gente tivesse ali alguma questão contra as neurociências. Não é isso, né? Alguém que acreditava piamente, que colocou, né, bilhões de dólares em pesquisas nessa linha, admitiu que não é possível encontrar substrato neurobiológico para os diagnósticos como a gente os faz hoje. E a história do DSM-5 é interessante porque ela produz uma cisão, né? O Thomas Inzel teve até que se retratar, porque quando o DSM-5 saiu, ele falou, isso aí, nenhuma base biológica, isso vai deixar de existir, né? A aposta dele é que isso vai deixar de ser importante, vai deixar de ser relevante, porque em algum momento a gente vai descobrir algo que substitua, né, a forma como a gente faz diagnóstico. Então, para ele, é muito claro que você vai encontrar os tais Research Domain Criteria, né? Que ninguém sabe exatamente o que é, mas eu entendo que a maior aposta dele está nos achados de resultado de teste neuropsicológico ou de marcadores biológicos que possam ser mensurados no sangue ou nos exames de imagem, mas que ele aposta que isso vai substituir os diagnósticos. Né? O que pra gente que é clínico gera uma sensação de estranhamento, porque o que a gente trata é sintoma, né? Então, um diagnóstico sem sintoma, tudo bem que um diagnóstico só baseado em sintoma também não faz sentido, mas um diagnóstico sem sintoma é uma coisa esquisita, né? E você concorda comigo, a gente trata pessoas cujos quadros clínicos se manifestam por sintomas, cujas
cujos contornos têm muito a ver com a pessoa, com a história dela, com o temperamento dela, com a personalidade dela, com as dificuldades que ela encontra. Então é mais ainda difícil você acreditar que realmente isso possa ter uma base biológica sólida. Por outro lado, eu queria ver com você o que você anda pensando, Juliana, sobre um problema que tem acontecido, que é uma invasão do campo da normalidade pelos sistemas de diagnóstico atuais, ou, até colocando mais corretamente, pelo uso pelo uso que tem sido feito desses sistemas. Então nós estamos vendo depressão desde algo como quase que uma variante de luto, que deveria ser entendido como normal, até um quadro melancólico, psicótico. Tudo aquilo é depressão maior. Se já é difícil, com os quadros prototípicos, você encontrar alguma fundamentação biológica, o que dizer desse mar de gente com tamanha diversidade e variabilidade? Estou falando de depressão porque é um dos assuntos que você toca no livro com mais ênfase, mas isso serve também para transtorno de pânico, para transtorno de ansiedade, para transtorno bipolar. Agora virou essa tal de bipolaridade, todo mundo tem bipolaridade. Então, na medida em que se usa os diagnósticos de modo até a medicalizar o normal, ou invadir o normal, bom, o que já era muito difícil torna-se realmente impossível, né? Sim. E aí eu tenho 2 indicações, né? Eu acho que como leitura obrigatória, não sei se vocês já colocaram essas 2 leituras para os residentes, que uma é o Normal e Patológico, do Canguilhem, que é essencial, né? Porque é uma discussão ali que, apesar de ser ali da década de 40, ela ainda é extremamente atual, né? Ele realmente mostra que não é uma questão estatística, não é uma questão de frequência do que é normal na população, não é isso que faz uma doença ser uma doença. E o livro do Alan Francis, do Voltando ao Normal, que é um dos idealizadores do DSM, que hoje se preocupa com essa questão dos limites do diagnóstico, porque ele acha que daqui a pouco a gente vai estar fazendo diagnóstico psiquiátrico, né, na população inteira, não vai sobrar ninguém, por isso que o livro chama Voltando ao Normal, que também o Alan Francis, ele foi o líder do DSM-4 e um crítico ferrenho ao modo de trabalho do DSM-5. Sim. E tem esse livro que realmente... Esse livro especificamente, de fato, não foi ainda objeto de uma revisão. Boa lembrança. Sim. Também lendo o seu livro, eu gostei demais eu gostei demais do seu livro como um todo. Nós temos aqui no PQ Podcast, nas nossas mídias, os livros de leitura obrigatória, que nós consideramos. E o seu, sem dúvida, é um livro de leitura obrigatória para os psiquiatras em formação. E eu vou lhe dizer por 2 motivos. Primeiro, que é um livro extraordinariamente bem escrito, sucinto e que toca de uma maneira muito objetiva, mas balanceada em todos os pontos nevrálgicos da psiquiatria, como eu vejo hoje. Segundo, porque os pacientes vão ler. Então, mais uma razão para os psiquiatras lerem. Olha, vocês leem, porque senão vocês vão ser pegos de calças curtas, assim, porque eles vão estar com alguma informação. Mas, doutor, não é bem assim como o senhor está dizendo que esse remédio vai ter tanto efeito, né? Então, com base nisso que nós estamos conversando, eu queria abordar uma questão que você traz aqui no livro e que eu achei de muita importância, que é o valor que se dá não só aos marcadores biológicos, Juliana, como também aos exames de neuroimagem. Eu queria que você no seu livro, meio que desmistifica, ou você, na verdade, traz para a realidade. Olha, os exames de neuroimagem são isso aqui. Eu queria que você falasse, até porque você trabalha com isso, com neuroimagem. Então você é uma pessoa que não está falando de fora, criticando de fora. Você, de alguma maneira, está falando de algo que você conhece e conhece muito bem. O que são, de verdade, os exames de neuroimagem e para que eles servem para os psiquiatras? Esse é um tópico muito importante. Eu até digo que uma das coisas que me motivou a escrever esse livro foi exatamente ver as pessoas muito intimidadas pelo discurso baseado em resultados de estudos de neuroimagem, porque os métodos são extremamente sofisticados, mudam muito rapidamente, né? Então a gente tem várias tendências que surgem e morrem, enfim, então é muito difícil acompanhar uma velocidade estonteante. Então eu diria hoje que você tem um punhado de pessoas no mundo que consegue dominar todas as técnicas de neuroimagem. Eu mesmo trabalho com algumas técnicas e tem outras que me surpreendem, porque é impossível dar conta, né, de todas, dada a velocidade que isso, né, evolui, se desdobra, e a complicação
né, que subjaz cada uma dessas técnicas, o tanto de conceitos, de contas, de métodos estatísticos que cada uma delas abarca. Então, eu acho importante para os psiquiatras em formação e para as pessoas no geral não ficarem intimidadas com o discurso baseado em resultado de exame de neuroimagem, porque é muito comum a gente ver, por exemplo, alguém que encontra um resultado de estudo que comparou um grupo de pessoas com depressão e um grupo de pessoas sem depressão, ou poderia ser outro diagnóstico. E aí, fizeram lá um exame de neuroimagem funcional e encontraram uma diferença de ativação de uma região para uma tarefa específica. E aí a pessoa olha para aquilo e fala, tá aqui, a prova de que depressão, né, é uma doença neurobiológica, tá aqui, né? E isso é um salto que é impossível fazer, na verdade, né? Porque qualquer 2 grupos de pessoas, vou dar um exemplo, se a gente pegar grupo de pessoas que foi criado na Vila Mariana, nasceu e cresceu na Vila Mariana. Grupo de pessoas que foi criado no Grajaú, nasceu e cresceu no Grajaú. E colocar na máquina de ressonância para fazer um teste de neuroimagem funcional, com ou sem uma tarefa, eu tenho certeza absoluta que a gente vai encontrar muitas diferenças. Agora, o que a gente vai dizer? Quem que é patológico, né? Qual a diferença que está associada? Eu vou dizer que morar no Grajaú é doença, vou dizer que morar na Vila Mariana é doença, né? Então, qualquer grupo de pessoas que você colocar na máquina, como existe muita variabilidade individual e como a gente faz muitos testes para cada exame, né? Então, a gente testa 2.000 voxels, né, que são os cubos nos quais a gente divide ali as regiões cerebrais para fazer esses testes. Então, a gente faz milhares de testes, às vezes dezenas de milhares de testes. Então, é claro que a gente vai encontrar diferenças, ainda mais numa população que tem muita variabilidade, né, os resultados de uma pessoa para outra variam naturalmente, independente de ser por uma doença ou por qualquer outra questão. E como esses exames são complexos e caros, a gente admite fazer ciência com eles com grupos razoavelmente pequenos, né? Então, na verdade, talvez a gente tivesse que fazer exame de milhares de pessoas, só que isso é impossível, então a gente aceita algumas dezenas, o que aumenta a chance da gente encontrar diferenças, né? Porque dada a variabilidade individual, quando os grupos têm muita variabilidade, as pessoas variam muito entre si, a hora que você compara grupo pequeno, a chance de você encontrar um achado espuro é enorme. Né? E isso a gente só consegue resolver com grupos muito grandes, que às vezes é inviável do ponto de vista científico de fazer, do ponto de vista financeiro mesmo, né? Então, por questões práticas, a gente faz estudos muito menores e encontra ali muitas diferenças. Como é que eu posso dizer, então, né? Porque eu acho uma pergunta legítima. Como é que eu posso dizer, com tantos estudos que acharam diferenças, por exemplo, de neuroimagem funcional, que aquilo não é relacionado à doença? Bom, primeiro que os achados são inconsistentes. Os grupos encontram achados que não vão necessariamente reproduzir, né? Serem reproduzidos depois. Né? Exatamente. A outra coisa, eles não respeitam barreira de diagnóstico. O que você acha para depressão, você acha para déficit de atenção, você acha para esquizofrenia, você acha para bipolar, né? Não necessariamente eles respeitam essas barreiras. Mesmo com toda a sofisticação que a gente tem de contas, de cálculos, de marcadores, aí a gente faz aqueles índices, né, que levam em conta zilhões de marcadores tentando melhorar a nossa capacidade diagnóstica. Mesmo com tudo isso, não existe absolutamente nenhum índice, marcador, resultado de neuroimagem que eu consiga olhar e dizer qual que é o diagnóstico. Eu não consigo fazer essa inferência, né? Então, por todos esses aspectos, eu posso dizer com segurança que esses exames de neuroimagem, por mais que eles tragam informações que são interessantes do ponto de vista científico, eles não têm hoje nenhuma aplicação clínica. Né? A não ser para excluir doenças neurológicas, exato. Mas fora isso, eles não têm nenhuma aplicação clínica. Eles não vão dizer para a gente que remédio dar, que tratamento seguir, qual que é o prognóstico daquela pessoa. Aliás, eu até digo, né, que a gente faz isso muito melhor do que a máquina. É claro que a gente pode errar, porque essas coisas têm um grau de imprevisibilidade e incerteza muito grande, mas muitas vezes a gente, né, quando atende um paciente, a gente vai fazendo essas perguntas. Qual que é o prognóstico? Qual que será que é o tratamento que ele vai responder melhor? Será que se eu vou por aqui, será que ele vai aceitar? Né, a gente faz isso de uma maneira extremamente sofisticada. Deixa eu esclarecer essa questão, deixa eu esclarecer essa outra aqui, deixa eu ver esse detalhe aqui, deixa eu checar isso, ver se eu entendi bem. Realmente, a gente faz isso em tempo real. Sim, e muito melhor que a máquina, e com muito mais critério do que a máquina, né, de uma forma muito mais sofisticada e muito mais profunda. E uma das questões de você dar muito valor para as neurociências é exatamente você subjugar, né, você dar menos valor para esse aspecto
né, da formação clínica, que é extremamente relevante, né? Se a gente quer realmente formar bons psiquiatras, a gente precisa dizer que o componente pessoal, né, que quem você é, como é que você está na clínica, como é que você sustenta seu atendimento, seu interesse pelo assunto, pela pessoa, por como ela está no mundo, tudo isso faz de você um bom psiquiatra, e isso é muito valioso, e isso a máquina não vai entregar. Não. Aliás, é o que te distingue da máquina, se você for pensar. As questões mais técnicas e dados, coleção de dados, associação de dados em grande volume, isso a máquina faz muito bem. Mas esse aspecto humano, esse aspecto interacional, essas guinadas que você dá numa entrevista e a demonstração de interesse por outras questões além do quadro clínico, isso realmente não há o que substitua. Que bom que estamos falando sobre isso, porque a gente bate nessa tecla. Há um certo deslumbramento hoje em dia com a inteligência artificial, vai acabar com algumas profissões, e talvez até vá mesmo, mas não com a nossa. Pelo menos eu quero crer que não com a nossa, nem de psicólogos e psicoterapeutas, porque um conhecimento de técnicas e aplicação simples de técnicas e protocolos não vai ser suficiente para resolver problemas das pessoas, né? Falando de psicoterapias, porque ficou claro que, então, medicamento, não fui eu você que falou, eu que vou falar, medicamento não cura ninguém. Nós temos isso, eu tenho isso muito claro, ajuda demais, é decisivo em alguns momentos, é heróico em outros momentos, mas não como cura, como resgate, como equilíbrio, para que inclusive outras providências e outras atitudes possam ser tomadas. Com relação às psicoterapias, um dos clássicos que nós comentamos foi o Persuasão e Cura. Então nós temos aquela velha ideia de que, olha, Jerome Frank, né, dizendo, olha, em psicoterapia, muito mais importante do que a técnica é todo o ritualístico ali, toda a postura do profissional, a relação que se estabelece, o vínculo. E outro livro que foi muito comentado é o Debate das Psicoterapias, em que se distingue efeitos comuns a todas as formas de terapia. Eu gostei demais do seu termo, um caleidoscópio de psicoterapias, e formas, digamos assim, ou fatores específicos de cada uma. Você, sendo psicanalista e tendo passado pelo behaviorismo, no seu livro isso não fica tão evidente, mas nas entrevistas que você deu, aliás, eu queria recomendar para os colegas na Ilustríssima e no Fio da Meada, da Rádio Novelo, as entrevistas que você deu, eu tive a impressão de que haveria ali, o que me pareceu natural, uma espécie de predileção pela abordagem psicanalítica em detrimento de outras abordagens. Mas eu queria saber a quantas anda a sua cabeça sobre isso, fatores inespecíficos da psicoterapia e fatores específicos. Só para abordar um pouquinho mais eu acho que um bom terapeuta, ele é mais importante do que a técnica primordial em que ele se baseia. E que um bom terapeuta tem que ter a cabeça aberta. Um bom terapeuta de qualquer área que seja dogmático, que seja, não, isso aqui é o que eu faço. Isso não me interessa porque não cabe aqui nesse meu quadradinho. Esse tem menos chance de ajudar os pacientes. A minha predileção pela psicanálise é pessoal, e eu entendo completamente, assim, é pessoal, eu gosto, né, foi o que me ajudou na clínica, foi o que fez sentido para mim, não quer dizer que seja a melhor técnica para o mundo, né, eu sei lá qual que é a melhor técnica para o mundo, imagino que não exista a melhor, porque para nossa sorte, né, que eu acho que isso que faz o encanto, né, da gente trabalhar com pessoas, as pessoas são muito diferentes entre si. Então, para cada uma delas, uma coisa diferente vai fazer sentido. Né? Mas é claro que a gente precisa, as teorias, né, independentes da origem, elas vêm para nos ajudar a suportar a clínica. Né? Eu entendo muito que as teorias, todas elas de alguma forma partem da clínica e elas nos ajudam a suportar a clínica. Então, invariavelmente, eu acho que se aprofundar em alguma delas vai ser necessário, né, para a maior parte dos psiquiatras. Mas qual vai ser, é variável. E tudo bem existir variação, né, porque são perspectivas diferentes e realmente tem pontos comuns, né, eu até brinco com os behavioristas que eu falo que a terceira onda é psicanálise sem interpretação, porque para quem conhece a história do behaviorismo, ele começa muito atrelado à experimentação, principalmente a experimentação com animais não humanos, tentando descobrir leis e regras que regem o comportamento de forma geral.
E a partir disso, eles descobrem algumas coisas interessantes, né? Terapia de exposição, mas em um certo momento, os behavioristas se dão conta de que eles estão girando em círculos quando eles se apegam extremamente ao experimental, né? Só o que foi comprovado experimentalmente pode ser aplicado na clínica. E aí eles têm ali uma necessidade de expandir e surge a terceira onda, né? Que são outras formas de pensar que tem, inclusive, autores super interessantes, né? E abordagens super interessantes. Então, você vê que o componente humano ali, né, obrigou os terapeutas de uma determinada formação a expandir, né, a tentar encontrar outras formas de enxergar aquele fenômeno. E isso acontece com várias linhas, né? Então, o que eu critico muito no discurso psiquiátrico hoje são as pessoas que defendem que existe a linha certa, né? Existe a linha certa, porque, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, ela combina com o discurso psiquiátrico porque ela é baseada em diagnóstico, coisa que para a psicanálise não faz sentido. Para o behaviorismo terceira onda, faz mais ou menos. Eu concordo com você, não há. Seria uma pena, é empobrecedor a pessoa que pensa que há, mas eu penso que não há a linha certa. Eu acho que se você é um bom terapeuta e um bom psiquiatra, não precisa ser um terapeuta, pode ser até um psiquiatra clínico, que tenha essa visão de bases psicodinâmicas, cognitivos comportamentais, humanistas, existencialistas, por que não? E que esteja interessado em escutar o seu paciente, entender o que ele está vivendo empaticamente, para depois dar uma contribuição, realmente isso é muito mais importante do que você seguir uma linha que seria certa. Não tem linha certa. Eu entendi perfeitamente a sua argumentação de que terapia cognitivo-comportamental, mindfulness mais recentemente, são mais facilmente englobadas pela visão médica e porque são orientadas por sintomas, alívio de sintomas, e por isso seriam até manualizáveis e passíveis de avaliação pelos ensaios clínicos, que são ensaios clínicos muito difíceis. Ensaios clínicos envolvendo psicoterapia é muito difícil. Para mim, psicanálise é impossível. A linha existencialista é impossível. Mas a linha cognitivo-comportamental é manualizável. Então cria-se uma ilusão de que é possível, mas não é. Como é que você vai fazer um cegamento? Qual é o cegamento? Você vai fazer o quê? Você vai, a pessoa fica aqui na lista de espera. Bom, mas isso aí, eu sei que eu estou na lista de espera. Eu vou conversar um pouquinho com ela sem usar as técnicas. Bom, mas, enfim. Que mais que eu gostaria de falar para você sobre o seu livro? Eu gostaria de lhe perguntar sobre um ponto que eu achei ótimo, que foi o dos monstros. Olha, os monstros saíram do armário. Eu, num primeiro momento, a que monstros ela se refere? Me fala um pouquinho do monstro a que você se refere nesse capítulo, Juliana. O monstro, assim, eu acho que a psiquiatria, eu amo a psiquiatria, né, assim, não faria outra coisa. Eu acho que eu tenho a melhor profissão do mundo. Eu falo assim, gente, ser psiquiatra, pra mim, claro que não serviria pra todo mundo, mas pra mim é a melhor profissão do mundo, não me imagino fazendo outra coisa. Mas, apesar de todo esse amor pra psiquiatria, eu não sou cega pro que ela, né, fez de monstruoso. E eu acho que o que aconteceu dentro dos manicômios e a lobotomia, né, os processos cirúrgicos de tentativas desesperadas de tratar cirurgicamente transtornos mentais graves, foram coisas desastrosas e monstruosas. Então, eu retomo um pouco essa monstruosidade para tentar entender de onde ela veio, na verdade, numa tentativa de dizer, olha, a gente não pode valorizar esse tipo de perspectiva isoladamente, que é a perspectiva cerebral, porque ela já nos colocou em maus lençóis no passado. Né? Porque se você olhar para a lobotomia, para como ela surgiu de uma perspectiva de que tudo estava no cérebro, né? De uma perspectiva extremamente materialista e reducionista, que fazia aquilo fazer tanto sentido que qualquer questionamento ou crítica não era nem escutado. Né? As pessoas que enveredaram por esse caminho, os cirurgiões, neurologistas, psiquiatras, eles foram completamente refratários a qualquer crítica, né? Eles tinham certeza absoluta de que eles estavam fazendo um grande bem para a humanidade, a ponto de Egas Muniz ganhar um Nobel
pela lobotomia. E graças ao Walter Freeman, que deu aquela alavancada geral nos Estados Unidos. Sim, sim. Essa história está contada no livro do Elliot Wallenstein, Uhum. Great and Desperate Cures. Sim. Em que ele narra todo esse processo de como se chegou a essa... Quase que é um delírio, né? Olha, nós vamos resolver tudo, cortando ali dessa maneira simples. O Walter Freeman operava 10, 12 pessoas em sequência, assim. Uhum. E chegamos nessa... É uma monstruosidade. Realmente, olhando para trás, é uma monstruosidade. A outra você não divulga tanto no livro, não disserta tanto, não desenvolve tanto no livro, mas você tocou aqui, foram a alienação, né? O asilamento de pessoas, porque não se sabia direito o que fazer com elas, e elas foram ficando lá, e a demanda foi aumentando. Alguns sanatórios, na sua origem, tinham toda uma ideologia, uma expectativa de oferecer algum tratamento, de se fazer pesquisa, mas no fim a demanda era tão grande que eles ficaram superlotados, cada vez mais superlotados, e aí se viraram. Aí viraram esses... Sim, o Juqueri, que foi feito para acomodar 300 pessoas, terminou com 30 mil, 30 né? mil. Aí já foi inaugurado com 500 pessoas vindas de outros hospitais. Uhum. Já chegou, começou tudo errado, digamos assim, né? Então foi também uma monstruosidade. Uhum. Foi também uma monstruosidade. Eu queria lhe perguntar, nesse mesmo tema, se você disse, olha, esses monstros saíram do armário. Eu queria saber se você, com a sua visão abrangente e crítica, se você observa pela fresta de algumas portas de armário, alguns monstros ainda no armário, que ainda não saíram do armário, mas que estão lá de butuca, como a gente diz. Olha, se vocês... Nós estamos aqui prontos para dar o bote. E também se você acha que existem monstros que estão andando entre nós disfarçados, fantasiados, de maneira a serem aceitos e considerados como válidos no momento, mas que são monstros. Sim. Olha, tem um que eu acho bem relevante para os tempos atuais, porque quem defende, né, essa visão, que eu já vou explicar qual é, quem defende essa visão é extremamente refratário a qualquer possibilidade de pensamento alternativo, que é a visão de que o cérebro é um agente computacional. Né, de que não existe outra forma de olhar para o cérebro que não um agente que recebe informações do ambiente e cospe respostas, e que nesse processamento da informação que vem do ambiente para decidir a melhor resposta, ele não poderia fazer nada que não fosse computacional. Né? Então, que a gente poderia tratar o cérebro como um computador, que abre o caminho para aquelas ilusões de ficção científica, por exemplo, de pegar a nossa consciência e reproduzi-la numa máquina. Né, que a gente não vai precisar mais do corpo ou do cérebro, ou que a gente pode ligar o cérebro a um computador e se transformar num super-humano, né, porque o nosso cérebro estaria potencializado pelos computadores, ou que a gente pode colocar um chip num computador, no cérebro e nos transformar num ciborgue. Tipo Matrix, assim, né? Exatamente. Então, eu acho que essa visão, ela é extremamente problemática e ela nos coloca frente a possíveis monstros, né, no sentido de manipulações cerebrais dessa ordem, com talvez as melhores das boas intenções, mas a gente sabe, né, e não é muito difícil, olha para o mundo, né, se a gente fosse partir do princípio que o cérebro é um agente computacional, a gente teria que tratar o ser humano como puro resultado da evolução. Então, a gente estaria aqui só para se defender, sobreviver, reproduzir e morrer. Coisa que, você olha para o mundo, claramente, né, o ser humano já rompeu com isso há muito tempo. Né? Claro, você não consegue explicar a cultura como um agente único, exclusivamente da sobrevivência contra, né, os agentes da natureza que vão, de alguma forma, comprometer a nossa capacidade de sobreviver. Não é isso, né? A gente criou todo um outro aspecto ali da vida que não pode ser lido dessa forma. Então, quando eu digo isso, assim, ignorar a cultura, ignorar que o cérebro pode até ter componentes computacionais, mas ele não pode ser explicado computacionalmente, né? É importante para a gente não achar que daqui a pouco tá fácil manipular o cérebro. Né, tá fácil colocar um eletrodo. E veja, eu não sou contra os tratamentos baseados em eletrodos para pacientes extremamente graves, né, que isso existe. Eu acho que realmente, né, tem pessoas que têm sintomas extremamente graves, que já tentaram tudo, não melhoraram, que têm um sofrimento atroz e que buscam essas alternativas e tá tudo certo. Mas isso nunca vai ser aplicado em larga escala, até porque não existe recurso no planeta para sustentar esse tipo de prática, né?
Na verdade, esses eletrodos seriam marca-passos cerebrais ali para quadros de depressão muito graves, semelhante aos que tem também para controle de Parkinson, né? Eles são ainda bem grosseiros em relação ao que você estava falando, essa quase que uma ficção científica de que nós poderíamos conectar o cérebro num computador. Mas aí, eu gostaria de discutir com você, escutar a sua opinião sobre uma questão. Nós estamos dizendo, e você diz, e eu concordo com você, olha, a psiquiatria... O último episódio do PQ Podcast, antes desse nosso aqui, chamou-se Psiquiatria com Cérebro, entre parênteses, metafórico. E aí se fala de todas as tentativas do uso do cérebro como metáfora para explicar o funcionamento mental desde que a psiquiatria nasceu, nos asilos, assim, no fim do século XVIII. Bom, então psiquiatria baseada em cérebro tá difícil. Nós no PQ Podcast, há muito tempo, tratamos o nosso objeto de estudo como conjunto mente-cérebro. Nós nem nos referimos só ao cérebro, chamamos de conjunto mente-cérebro. Eu queria saber, se ela não é com cérebro, ela é sem cérebro. Psiquiatria sem cérebro. Na verdade, assim, é claro que tudo que a gente faz depende do substrato cerebral. A gente só tá aqui porque o nosso cérebro funciona perfeitamente bem como ele deveria funcionar. Então, assim, não é que a gente está recusando o substrato biológico, ou recusando o cérebro. Claro que a gente precisa de um cérebro que funciona direito, né? Assim, para estar aqui, para as coisas acontecerem. Porém, a crítica não dá para se resumir a um cérebro funcionando direito, né? Um cérebro pode estar funcionando exatamente do ponto de vista biológico do jeito que ele deve funcionar e ainda assim a pessoa sofrer, né? E a gente não precisa do cérebro funcionando mal para justificar a existência de uma doença, desde que o sofrimento justifique a existência de uma doença, né? Que aí eu volto para Canguilhem, né? O que interessa é que o doente sente que ele tem uma doença. E claro que os limites entre o normal e o patológico não são uma fronteira bem delimitada, né? E a gente sempre vai estar nessa discussão, mas eu acho sim que questões emocionais podem levar a sofrimentos extremos que a gente tem, né, ali bastante substrato para chamar de doença, né? Casos muito graves, enfim. Então, é claro que o cérebro está em ação, é claro que a gente vai cuidar do cérebro, é claro que a gente vai entender que alguém que se alimenta bem, faz exercício físico, está exposto a estímulos interessantes, tem, né, boas conexões com outras pessoas, ou seja, uma vida saudável no geral, tanto física quanto mentalmente, está menos vulnerável a desenvolver um transtorno psiquiátrico, né? Isso não quer dizer que a pessoa seja culpada, porque muitas vezes ela não controla as próprias condições, né? Digamos que está menos vulnerável, é verdade. Sim. Então, é claro que a gente também é a favor da saúde física, né? Nenhum psiquiatra vai falar isso aí, pode fumar à vontade porque tô um pouco me lixando pro seu pulmão. Não é assim que funciona, né? Então, é claro que existe um aspecto físico, um aspecto relacionado à saúde do cérebro que nos interessa. A questão é que a gente não se restringe a esse aspecto, porque já existe uma especialidade médica que faz isso. Né? A gente já tem a neurologia, a gente não precisa da neurologia 1.2. A gente precisa da psiquiatria, que é uma especialidade que parte do sofrimento, parte da vivência emocional, algumas vezes encontra correspondentes cerebrais, outras vezes não, né? E mesmo quando ela não encontra, a gente tem ferramentas para ajudar as pessoas que sofrem. Sem dúvida, você tem razão. Modéstia à parte, eu gosto bastante da solução que nós encontramos aqui no podcast, o conjunto mente-cérebro. Com isso a gente sai de uma questão só material e também escapamos de uma questão só abstrata. Então tem ali essas conexões, né? É uma maneira, olha, nós sabemos que há uma lacuna, diferente de todas as outras especialidades médicas, a psiquiatria lida com essa lacuna, mente e cérebro, e chamar de conjunto mente e cérebro é uma maneira de unir o que ainda não está unido, mas é uma maneira de dizer, olha, não é só o cérebro, mas também não é só a mente, né? Agora, você coloca muito bem, e você define muito bem a questão de que os remédios são importantes, há bases empíricas que mostram que eles funcionam. Nós conhecemos algo do mecanismo de ação, eu costumo chamar de mecanismo de ação primário, mas nós depois nos perdemos na cascata de eventos, o que acontece como segundo mensageiro, terceiro mensageiro, e evidentemente não dá para dizer, com base do pouco que nós sabemos sobre o mecanismo de ação, qual seria a causa das doenças, como já se pensou, a teoria da serotonina, porque os antidepressivos aumentam serotonina, né?
cientes de que nós temos tantas limitações, o que você diria para um psiquiatra jovem para que duas coisas não aconteçam? Para que ele caia num relativismo, já que nós não sabemos nada, vale tudo. E para que ele caia num niilismo, olha, já que nós não sabemos nada e não vamos saber nada, para que eu vou me preocupar com isso? Eu vou aqui tocar minha vida, fazer o que eu posso, usando o que me oferecem, e é bom que nós saibamos, né, você sabe disso, mas é bom que os nossos ouvintes saibam disso, que o que chega para o psiquiatra clínico, via representante de laboratório, via eventos de laboratório, é algo muito, muito pasteurizado, distorcido e de interesse dos laboratórios, né? A gente as fontes não deveriam ser essas, mas imaginemos que um psiquiatra clínico sem tempo sequer para cuidar da saúde vai gastar tempo para fazer pesquisas aprofundadas, né? Daí a importância de um livro como esse, que eu acho que é de leitura obrigatória para os psiquiatras, do nosso podcast, que divulga e permite acesso a informações que nós consideramos de interesse para os psiquiatras de informação. Não sei se você sabe, mas o nosso podcast ele é independente, ele é bancado com nossos recursos, ele não é patrocinado por ninguém. Não foram poucas as tentativas, as ofertas de patrocínio pela indústria farmacêutica, nós recusamos todas. Mas enfim, como evitar o niilismo e esse relativismo selvagem? Não, já que nada funciona, já que a gente não sabe nada, então vamos fazer o que pode, vamos usar tudo que tem. E o que tem o que vai ser usado é o que está ali, na banca. O que eu falo para os residentes que eu supervisiono, né, no Instituto de Psiquiatria, é que na formação psiquiátrica, uma coisa que eles precisam aprender é a serem menos médicos, né? Porque a medicina, e a medicina, veja, ela é uma empreitada extremamente bem sucedida e, enfim, acho muito bom que ela tenha sido tão bem sucedida. Hoje a gente trata as doenças e cura doenças que antes nos condenavam, né, a vidas curtas, então, e a muito sofrimento. Então, acho a medicina, né, uma coisa de grande valor. Não é que eu estou dizendo que a medicina não valha, mas o olhar do psiquiatra, ele não é exatamente o mesmo olhar que a gente tem enquanto médico, no sentido da forma como a gente lida com o sintoma, né? O fato de que a gente não está lá para fazer um sintoma desaparecer, não quer dizer que o nosso trabalho não tenha valor, né? A gente não está lá para fazer um sintoma desaparecer muitas vezes, não. Mas a gente está lá para um monte de outras coisas. Então, as pessoas sofrem, faz parte da existência humana sofrer. Mas a forma como a gente lida com o nosso sofrimento pode nos levar desde uma situação de elaborar, aprender, pensar, repensar, tentar de novo, né? Continuar vivendo, descobrir alguma coisa que você não imaginava, se deixar ser surpreendido, né? Ou seja, te leva para uma vida extremamente rica ou te leva para o fundo do poço que você não consegue levantar da cama porque nada vale a pena, nada faz sentido. Então, a gente conseguir atuar, né? Para ajudar as pessoas a conviverem com o sofrimento de uma forma que não seja o fundo do poço, que não seja a coisa de ficar vivendo ali na ruminação do fracasso ou do nada vale a pena, né? E ajudar as pessoas a conviverem com o sofrimento de uma forma que faça sentido para elas e que vai ter essa singularidade, né? Porque o que faz sentido para cada um é muito diferente, então a gente não tá lá para dar receita de bolo nem para dar instrução. Isso é extremamente valioso e uma coisa que eu digo é: onde hoje na cultura a gente encontra isso? Onde hoje você tem a chance na cultura de conversar com alguém que não está preocupado em te dizer como você tem que viver a vida, né? Que está lá para te ouvir, para entender o que é importante para você e para construir junto com você. Onde na cultura a gente tem isso? Não tem. Né? Alguns pacientes dizem que, de uma maneira assim pejorativa, que pagam para ter um amigo. E eu, quando escuto coisas desse tipo, eu falo, não. Essa relação não é uma relação de amizade. Ela é uma relação desigual, é uma relação em que eu sei muito sobre você, você sabe pouco sobre mim. Quando ela se torna muito igual, já tem algum problema. E ela é única. Eu concordo com você, ela é única. Então não tem outra situação. Por outro lado, eu fico um pouco entristecido, porque a psiquiatria já foi a especialidade de referência. Olha, não é que os psiquiatras veem o médico, veem um problema diferente. Os médicos é que estão cada vez vendo a coisa mais restrita, mais focada. Olha, eu sou médico do joelho direito. Eu não quero saber sequer do joelho esquerdo. Imagine se você está com problemas, alguma coisa assim. Houve um tempo em que a psiquiatria era uma referência. Olha, vamos tentar nos desenvolver na formação como um psiquiatra faz. Como eles fazem, como eles
fazem, como os homeopatas fazem. Os homeopatas estão... eu escutei também uma entrevista de um autor, Leon, não vou me lembrar o nome dele, em que ele fala sobre a cultura homeopática, dizendo, olha, como é que pode uma pseudociência estar ali validada pelo Conselho Federal de Medicina, pelo SUS, né? Porque também eles escutam muito, as consultas são muito longas, então está aí explicado, faz parte da prática deles, né? Enquanto os médicos cada vez mais distantes eu tenho disso. até uma anedota para contar muito interessante que aconteceu comigo recentemente. Um paciente antigo, né, pediu para marcar comigo, assim, fazia muito tempo que eu não ouvia, ele foi me contando a história de coisas que tinham acontecido recentemente na vida dele, e ele foi contando uma coisa que o pai dele estava se queixando, né, ele falou, não, porque meu pai estava se queixando disso, daquilo. Eu virei para ele e falei, seu pai tá com uma trombose arterial, né? Aí ele virou pra mim e falou, você acredita que eu fui com ele em 10 médicos diferentes e só você e a psiquiatra dele fizeram um diagnóstico? Puxa vida. O vascular não fez o diagnóstico, o ortopedista não fez o diagnóstico, o neurologista não fez o diagnóstico. E aí eu fui contar essa anedota, né, para um colega meu, eu falei, eu nem sei, porque, assim, não é que eu fico estudando medicina loucamente, né, mas para mim era tão claro, assim, ele foi contando assim, eu falei, nossa, isso é uma trombose arterial. E aí eu fui falar para um colega, né, eu falei, nossa, por que será que só eu e a psiquiatra do paciente fizeram o diagnóstico? Ele falou, porque você escutou. Exato. Você deu atenção, você teve interesse, escutou com interesse, né? Uhum. E aí nós caímos, então eu lamento essa questão da medicina estar se distanciando da psiquiatria no sentido de perdendo o que a psiquiatria ainda tenta segurar, e eu espero que a gente consiga convencer os psiquiatras de que isso é muito importante, porém, com a nossa realidade de trabalho, nós no PQU Podcast dizemos, Fabiana, que uma boa prática psiquiátrica depende de tempo de atendimento. E nós preconizamos de 45 a 60 minutos para uma primeira consulta e depois consultas regulares de 30 a 40 minutos. Não é essa a nossa realidade. Num plano de saúde e num SUS, você vê pessoas atendendo a cada 10 minutos, cada 5 minutos. Eu já contei no PQU Podcast, mas é um fato real, de um paciente que me contou que sentou na frente do psiquiatra, do plano de saúde dele, ele disse, o que é que o seu antigo psiquiatra disse que você tem? Aí ele disse que eu tenho depressão. Bom, para depressão, esse é o tratamento. Tchau, até logo. Nem escutou para fazer ele próprio uma formulação. Como é que nós vamos resolver isso? Eu vou lhe dizer o que eu penso. A gente tem que ter um norte. Olha, esse é o melhor modo de se fazer. E aí você vê onde você está e você vê a distância que você tem daquela situação preconizada, que seria ideal. E aí você luta para se aproximar dela. Mas a verdade é que se o colega recém-formado e sem muitos recursos e com muitas responsabilidades já assumidas não toca aquele serviço, ele vai encontrar alguém que toque. O serviço vai encontrar alguém que toque. Você não quer? Você não quer receber R$5 por consulta? Então, olha, tem quem queira, eu vou pagar 4. E o cara vai vir aqui e vai fazer. Como é que você anda, o que você anda pensando sobre isso? Como é que você, o que você diria para o psiquiatra que está em início de carreira já se deparando com essas propostas de trabalho indecentes? Porque para mim são indecentes. São. Né? Olha, o que eu acho é que aí é uma questão até política, né? Política no sentido da retórica, né? E de como a gente se posiciona, de como a gente se coloca no mundo e como a gente fala nesse assunto. Porque financiamento em saúde é uma questão, e é uma questão para o mundo todo, né? A saúde é uma das poucas áreas em que a incorporação de tecnologia sempre leva a aumento de custo, né? Mesmo no longo prazo. Então, cada coisa maravilhosa que a gente descobre é cada coisa maravilhosa extremamente cara, que vai levar um custo para os sistemas tanto públicos quanto privados de saúde, que isso vai ser uma questão. Mas isso que está sendo feito de espremer no recurso humano, né, e não só no médico, não só no psiquiatra, mas também no enfermeiro, no técnico de enfermagem, no auxiliar, no professor, né, então isso de tentar resolver o problema de custo no recurso humano de ponta que atende o paciente é um crime. E é um crime que não se justifica, porque o recurso humano às vezes não é o que é mais dispendioso, e piora a qualidade do serviço a ponto de criar complicações que poderiam ter sido perfeitamente evitadas se o atendimento fosse bom.
né? Se o recurso humano tivesse lá com condições boas de trabalho. E é bom, não é nem de excelência, né? Fosse minimamente bom, né? Uhum. Não, assim, para mim, psiquiatria com consulta até de 20 minutos já é inviável. Uhum. Né? Já é inviável, você já não tá fazendo psiquiatria, você tá fazendo alguma outra coisa, você tá virando, sei lá, prescritor de remédio, preenchedor de... Boa. Batedor de carimbo, né? Mas, e eu entendo, claro, eu entendo a pressão das pessoas recém-formadas, que não têm outras opções, né, de trabalho, que acabam tendo que aceitar essas condições, e vejo coisas muito heróicas, assim, né, de colegas que realmente tentam ali naquele sistema fazer o melhor que eles podem. E também vejo, assim, né, às vezes a gente recebe notícias de pessoas que contam coisas absurdas que colegas que a gente respeita muito fizeram, e você vê que é pela condição de trabalho. Né? Você fala, não, mas essa pessoa é uma pessoa preocupada, eu acho que se ele fez isso é porque a condição de trabalho não permitiu outra coisa ali. Então, a gente vê pessoas que são perfeitamente competentes funcionando mal, né? A gente vê pessoas que têm ali uma tentativa heróica de sustentar isso, mas não ficam muito tempo, né? A roda gira muito rápido, as pessoas ficam muito pouco tempo em cada serviço. Então, você não cria uma cultura naquele serviço, você não cria um vínculo naquele serviço. Isso vai virando um moedor de carne, tanto de profissionais quanto de pacientes, que não é bom para ninguém. Porque mesmo o cara que está lá mostrando o número de produtividade e achando que está abafando, porque está atendendo sei lá quantos mil pacientes por mês... Mesmo essa pessoa, né, daqui a 2, 3 meses vai começar a sofrer as consequências desse tipo de coisa, que são consequências muito ruins para todos os envolvidos, né? Então, você tem profissionais estressados, profissionais pedindo licença médica porque não conseguem sustentar um trabalho em condições tão ruins, você tem pacientes que não estão sendo bem tratados, você tem complicações que não estão sendo prevenidas, você tem até uma parte, né, da hipermedicalização, vem da falta de outras opções. Sim. Às vezes você dá remédio porque você está desesperado, você não sabe mais o que fazer. Verdade. Já há uma demanda, né? No sentido de que há medicamentos que fazem mais do que eles fazem na realidade. E entra em cena esse desespero, eu vou fazer alguma coisa aqui. É uma situação bastante difícil. Você, no seu livro, toca nesse ponto de que nós temos que ter essa consciência e lutar pelo que seria uma boa prática clínica, né? Sim, eu acho que a gente tem que se posicionar e dizer, olha, economizar em recurso humano é uma economia ruim. Você sabe por que eu resolvi fazer psiquiatria, entre outras coisas, entre muitas outras coisas? Porque era... à exceção da dermatologia, que agora também já está muito sofisticada, mas era a única especialidade em que era eu e o paciente. Não tinha nada entre eu e ele. Não tinha exames, não tinha aparelhos, não tinha... Era eu e ele. E isso foi uma coisa que me atraiu demais, pelo desejo de realmente estar ali com ele. E agora até me dei conta de você falando, olha, é um privilégio para o paciente, para a pessoa que chega a um psiquiatra ou um psicólogo, que possa experimentar essa experiência única, mas também é um privilégio para mim estar ali. Quantas e quantas vezes eu não chego para o meu paciente quando ele diz, olha, muito obrigado, o senhor me ajudou muito, e eu também, olha, muito obrigado pela confiança que você depositou em mim, para ter ali acompanhado você por esse período. Então é um privilégio fazer a coisa bem feita. Por outro lado, é um martírio, é uma tortura, é uma coisa aversiva você fazer mal feita e ter consciência de que está fazendo mal feito. Olha, eu estou aqui fazendo o quê? O que eu fiz por esse paciente? O que esse remédio vai de verdade ajudar? Capaz até de fazer mais mal do que bem, né? E eu acho que para os psiquiatras em formação a gente se sente muito assim, às vezes também em relação à internação, né, psiquiátrica. Às vezes a gente interna por desespero de causa e a gente fica, né, numa coisa ali, devia, não devia, tô exercendo, porque a internação involuntária, principalmente, ela acaba sendo uma forma de violência, mas às vezes é o recurso que a gente tem para lidar com uma sensação desesperada e com tanto de informação que a gente tem naquele momento, né? Então... E às vezes ela é de fato necessária. Sim, sim. Aí se inaugura um outro capítulo que você não toca aqui no livro, mas que tenho certeza que você enfrenta, porque a gente, em geral, durante um atendimento, avalia, eu preciso ou não preciso internar esse paciente. E se você conclui, nos poucos casos em que isso hoje é necessário, não preciso internar, vai internar onde? Também não tem onde internar. São poucos os bons locais. E olha, aqui eu vou internar com segurança, porque lá é uma equipe completa, é uma equipe de médicos que está lá presente, é uma equipe de médicos que vai me dar abertura para conversar sobre esse meu paciente que eu estou encaminhando para eles, né? Então, houve esse enxugamento necessário das clínicas, porque já foi uma aberração,
quantidade de pessoas internadas, mas agora nós temos essa carência, né, de boas clínicas, de bons locais onde você possa internar. Os melhores ainda são em universidades, né? Uhum. As Sim. enfermarias de curta duração da nossa faculdade, lá da USP de Ribeirão Preto, sempre foi uma referência, aqui também uma referência, um instituto de psiquiatria, né? Sim. Mas é difícil, é difícil. E a coisa que mais faz diferença é a relação de número de funcionários por paciente, né? Então, você ter enfermagem que não está sobrecarregada, e uma enfermagem que está lá há muito tempo e tem uma cultura local, né? Então, são pessoas que estão acostumadas a lidar com aquele desequilíbrio, que são acostumadas a ouvir, a criar esse, né? Até essa, porque é uma leitura muito fina essa, né? De onde que eu aguento, até onde eu aguento a agitação, porque eu sei que a hora vai passar, ou quanto eu tenho que intervir agora, porque senão vai piorar muito, vai escalar. É uma coisa que a gente vai pegando com a experiência, que é uma coisa muito fina, e você vê uma enfermagem muito habituada numa determinada instituição, e eles são incríveis, né? Eles pegam, antes da gente, eles já sabem o que eles têm que fazer, assim, e você vê que é da experiência. E é uma pena hoje que as pessoas não ficam tempo suficiente na instituição para desenvolver esse tipo de sensibilidade, né? As principais descobertas, lá, o Roland Kuhn, com a imipramina, o Delay Deniker, com a clorpromazina, se deram muito graças aos registros da enfermagem. Olha, aconteceu isso, está tudo silencioso, tudo tranquilo, as pessoas estão mais... Então, realmente, reforçando isso que você falou. Eu queria, para encerrar, fazer um sumário. Eu pretendo correr esse risco de fazer um sumário dos pontos principais do seu livro, e depois queria ver se você tem alguma coisa a complementar. O que me ficou do seu livro? Primeiro, que nós não temos ainda bases biológicas para os transtornos mentais. E elas não estão nos horizontes. Então, coisas que sugerem que sim, como eu costumo dizer, é o futuro nos sendo vendido como se já fosse algo, uma realidade. Não é ainda. Então, nós não temos essas bases biológicas. Os nossos medicamentos, apesar de nós não sabermos direito como eles funcionam. E você, num dado capítulo aqui, você mostrou claramente ali a disputa entre o Irving Kirchner e o Peter Kramer. Aliás, eu gostei demais da defesa que o Peter Kramer fez em cima dos achados do Irving Kirchner, dizendo que não funcionavam os antidepressivos. Então, eles funcionam, nossos medicamentos funcionam. Não dá para dizer que não funcionam. Que só os medicamentos não contam de nada. Isso eu estou falando por minha conta, mas realmente não é isso que você diz no livro, mas eu realmente acho que está claro que eles não dão conta, que nós precisamos de algo mais. Você foi atrás de uma formação psicanalítica, eu fui atrás de uma formação humanística existencialista, passando pela psicanálise. Sei de pessoas que trabalham com abordagem cognitivista e trabalham muito bem, então isso é absolutamente necessário. Da importância dos determinantes sociais no desenvolvimento e resolução de quadros psiquiátricos, da importância muito relativa que se dá a exames de neuroimagem, exames complementares. Você fala também aqui algo que é muito importante, do quanto os testes farmacogênicos são muito, muito limitados para terem alguma serventia clínica, isso inclusive com base em ensaios clínicos que comprovaram ali a ineficiência deles, né? Então eu queria mais uma vez parabenizá-la, porque foi um livro honesto, um livro muito amplo, muito denso, em que você destaca mesmo coisas que nós não falamos, nós psiquiatras não falamos, ou porque nem sabemos disso direito, ou porque temos vergonha de falar, o que é uma pena, porque se os pacientes começarem a ler esses livros, nós vamos ter que criar essa coragem e enfrentar essa dura realidade. Então eu gostaria de saber de você, Juliana, o que você diria mais? O que você gostaria de falar mais? Quando teve o lançamento do livro aqui em São Paulo, né, uma das pessoas que foi convidada foi a Zildinha Batista Nogueira, que é uma psicanalista, né, e eu achei muito, muito legal que ela fez uma leitura e sem a gente conversar nada sobre isso, ela falou, esse é um livro muito importante para os profissionais de saúde mental lidarem com as suas próprias angústias. De saber que a limitação é uma limitação do mundo, não é uma limitação pessoal, não é que você não está sendo bom o suficiente para tratar o seu paciente, não é que você não sabe o suficiente, é claro que a gente tem que procurar sempre, né, se interessar pelas coisas do mundo e ir atrás das coisas que nos interessam, mas o que ela quis dizer é assim, não viva, né, os limites da clínica como uma falha pessoal.
E eu achei muito bonita ela dizer isso, porque eu não estava pensando nisso, né, ali quando eu estava falando do livro, mas realmente eu acho que pode ter esse aspecto, né, não viva o limite da clínica como uma falha pessoal, o limite da clínica, é da vida, é da existência, e a gente consegue conviver melhor com o limite da clínica. É possível encontrar uma vida com sentido, mesmo que a gente tenha que trabalhar com limitação, né? Nossa, que coisa importante ela falou, viu? Uhum. Porque é isso mesmo. Os limites existem. Você pode fazer de conta que eles não existem e que você tem ali ferramentas que fazem mais do que você de fato é capaz de fazer. Mas eles estão lá, eles existem. Muito mais correto, muito mais adequado, muito mais apropriado é que você os reconheça e saiba que você pode fazer muito apesar daqueles limites. Quantas e quantas pessoas a gente ajuda, a gente até cura em alguns aspectos, né? Ou às vezes a gente só faz companhia, Só faz né? companhia. Às vezes tem Boa. histórias muito difíceis que a pessoa fala, mas o que eu vou fazer? Eu falo, eu não sei, eu só sei que eu vou estar aqui do seu lado, O que não é pouco, né? hein? O que Sim. não é pouco. Quer dizer, difícil talvez ela encontrar outra pessoa que tivesse essa disponibilidade, essa coragem, esse interesse, né? Uhum. Muito bom. Olha, mais uma vez, muito obrigado, Juliana, pela entrevista, pela conversa. Não foi bem uma entrevista, pela conversa que nós tivemos aqui. Foi muito agradável, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Espero que seja muito escutado esse episódio. Tomara que sim. Chegue nos corações e mentes Tomara que dos sim. psiquiatras em formação.